Eu queria compartilhar com os irmãos algo que o Senhor colocou no meu coração há mais ou menos umas 2 semanas atrás. E eu creio que isso é para todos nós, né? O tema da mensagem, eu coloquei um tema aqui na minha mensagem de hoje, é recomeço no tempo de Deus. Recomeço no tempo de Deus. Abre lá em Jeremias capítulo 29. Os irmãos podem colocar para mim? Jeremias 29. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14. Amém? Eu vou ler aqui na NVI, tá? Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que os profetas e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. Irmãos, esse capítulo, esses versículos, para mim, é um dos maiores exemplos de recomeço. E quando o Senhor falou comigo a respeito de recomeço, Ele me trouxe, Ele me deu essa palavra e eu comecei a ler. E eu gostaria de falar com os irmãos a respeito disso, de recomeçar, de recomeços, baseado nesse maior recomeço do povo de Deus. O povo de Deus tiveram vários recomeços, muitos recomeços, e é baseado nisso que eu quero compartilhar com os irmãos.
no capítulo 29, que a gente acabou de ler, Jeremias registra, né, uma carta enviada por Deus ao seu povo que estava no exílio da Babilônia. O povo de Deus, né, foi levado cativo. O rei, né, Nabucodonosor, entrou lá e levou o povo de Deus cativo. Foram presos. Né? O que foi o exílio? Justamente é isso que eu estou explicando, né? O povo de Deus foi obrigado a sair de sua terra e a viver em terra estranha contra a sua vontade. Foram levados a força, né? O rei da Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo cativo. A cidade ficou em ruínas, o templo destruído, o povo foi arrancado da sua terra. Imagina você, né? Longe de tudo que você está acostumado, longe até mesmo da sua família, longe de todas as suas construções, de tudo que você tem, ali cativo. Alguém pegou você, levou você preso para outra cidade, para outro lugar. E foi isso que aconteceu. No exílio para a Babilônia foi um dos períodos mais dolorosos e decisivos da história do povo de Deus. E ele aconteceu, irmãos, por causa de um grande detalhe, ou por causa de um grande, como eu posso falar? Um grande, vamos colocar, um terrível, né, estrago, que foi a consequência de anos de desobediência, de idolatria e rejeição à palavra do Senhor. E o Senhor permitiu para que tudo isso viesse a acontecer com o povo de Deus. Mesmo após muitos alertas enviados por Deus, por meio de profetas, né, o povo não quis ouvir, continuou. E Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo. E, irmãos, então é aí que Deus orienta o povo a recomeçar a vida onde estava, o que a gente acabou de ler, né? Construir casas, plantar, formar famílias e buscar a paz da cidade em que foram levados. Ele deixa claro que o exílio não seria curto, mas tinha um tempo determinado por Deus. Eu fico imaginando, irmãos, tudo isso que aconteceu, né? Tudo isso que a gente acabou de ler, que a gente acabou de comentar a respeito do exílio, dessa tristeza, dessa dor, dessa angústia. Eu não me vejo, né? Eu fico só imaginando, é tanta coisa que passa na minha mente, mas eu fico imaginando, porque não foram todos que foram levados, mas o rei, ele levou os jovens, sabe? Aqueles com vigor, aqueles que faziam, né, os artesãos, as coisas assim, os melhores, né? Deixou mais assim, pessoas assim idosas, sem muita força, né? Deixou a cidade em ruínas. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, né? Como seria eu lá? Às vezes talvez eu, né, ou eu ia ficar ou eu ia ser levada, mas e aí, será que minha família iria junto? E tudo que eu tinha construído, e eu fiquei pensando em tanta coisa, eu fiquei imaginando, né, a cena dessa destruição, mas por causa de um detalhe: aonde estava o coração do povo de Deus? Tudo voltado para o coração do povo de Deus. E sabe, Deus mandou eles ali, no exílio, naquele lugar. Eu fico imaginando que talvez alguns ficavam reclamando de noite, meu Deus, né, o que nós estamos aqui, Jesus, né, Senhor, tenha misericórdia. E ali aquela oração, e aquela dor, e aquela coisa, aquela perda, e aquela escravidão toda, né, eu fico pensando em todo esse mover.
por causa da sua própria desobediência, pois o seu coração não estava lá, seu coração não estavam voltados, eles tinham tudo, as suas cidades, a sua cidade, o templo, mas o coração deles não estava voltado para a obediência. E mesmo nisso, irmãos, tudo isso que aconteceu, Deus deixa claro, que o exílio ele não seria curto, ele seria de muitos anos, como a gente leu, 70 anos. Mas tinha um tempo determinado por Deus. Eu quero colocar aqui algo para nós pensarmos. O tempo não é nosso. As coisas não são nossas. Nós cantamos aqui a bondade de Deus. Quando fala, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. E às vezes a gente se volta, para o nosso eu, para as nossas vontades, em todas as coisas. Esquecemos ali de quem é o dono de todas as coisas. Esquecemos que a chave do nosso coração precisa pertencer ao Rei da glória. E nesse exílio, diz assim para o seu irmão, olha para ele e fala bem assim: Deus continua no controle. Não significava que Deus tinha os abandonado, Deus ainda estava no controle. E sabe, irmãos, ali mesmo, em meio ao cativeiro, Deus reafirma a sua promessa. Sabe o que ele diz? Que ele tem plano de paz, esperança e futuro, e não de destruição. O Senhor tem planos para nós. Nós precisamos nos alinhar ao propósito dEle. Nós precisamos o buscar verdadeiramente, saber o que Ele quer para nós. Quando eu falo de recomeço, quando eu falo eu coloquei aqui recomeço no tempo de Deus, eu não sei aonde, talvez você precisa recomeçar. Não sei em que parte, seja ela emocional, qual é a parte que você precisa de um recomeço. Mas Deus, Ele conhece você e Ele sabe do seu coração. Falo recomeço porque quando fala recomeço, lógico, é que se alguém recomeça, ela começou algo, depois ela parou. E aí o Senhor nos dá a chance para nós recomeçarmos. Mesmo num período difícil devido à nossa desobediência, a consequência da desobediência, o Senhor fala: olha, a minha misericórdia é infinita. O meu amor por você é infinito. Eu estou no controle. Eu estou no controle. E sabe, mas o povo precisava se voltar o seu coração para Deus. O retorno à sua terra viria quando o povo buscasse o Senhor de todo o coração, com oração e arrependimento. Hoje é tempo de recomeçar. Nós estamos aqui num dia, onde a gente deixa tudo e vem adorar o Senhor, porque nós sabemos que só Ele é digno. E o Senhor diz: olha, hoje é tempo. Hoje é tempo de recomeçar. Mas sabe, irmãos, para haver recomeço é necessário algo: o coração voltado, o coração entregue. Coloquei um coração contrito.
O Senhor, Ele não despreza, Ele não rejeita um coração assim. Nós precisamos entender que nós precisamos nos render dia após dia ao nosso Senhor. E assim os planos dele serão dia após dia sendo, alinhados às nossas vidas. Nós vamos entendendo o que ele quer de nós, de cada um de nós. E como eu falei aqui anteriormente, nós precisamos dar a direção do nosso coração para o Senhor. Deixe Ele completar o que Ele começou na sua vida. Dê a direção a Ele, deixe Ele te usar. É muito difícil. Às vezes nós não deixamos o Senhor fazer, o Senhor nos usar, o Senhor fazer de nós vasos para que Ele venha nos encher. Mas dia após dia a gente está ali, Senhor, isso, e tem misericórdia, e pedindo, e falando, mas nós esquecemos desse essencial. O povo de Deus, ele foi levado cativo, porque o coração dele já não estava mais no Senhor, já não estava voltado mais para o Senhor. Ele deixou o coração ser contaminado com a idolatria, com a desobediência. E para que o Senhor venha nos usar, nos encher, nós precisamos esvaziar e deixar o Senhor tomar conta das nossas vidas. E a chave, irmãos, é o nosso coração. Não adianta a gente fazer nada se não for com o coração. Não adianta eu estar aqui falando com vocês se o meu coração não é essa verdade. Não vai adiantar. Não adianta. Eu sempre, quando eu reúno com o ministério Kids, o ministério com as crianças, os ministros, eu falo para eles assim: irmãos, se você não tem o coração, não venha, não ministre, não esteja, porque não adianta, o Espírito Santo não age, porque o que tem dentro do coração dela vai transbordar. E se não é o poder e a unção, é outra coisa. Um mover não é feito. Então nós precisamos sondar dia após dia para o nosso coração. Para ver o recomeço, exige a entrega. E um detalhe que eu coloquei aqui, irmãos. Deus, Ele não recomeça estruturas sem primeiro tratar o coração. Ele não começa. Ele levou o povo no cativo, permitiu que eles fossem levados cativo para fazer algo, tratar o coração. E eu pergunto: como está o seu coração? Onde está o seu coração? Sempre quando eu vou orar, eu me pergunto: Deus, onde está o meu coração? Senhor, se eu estiver fora da tua vontade, Pai, me traga de volta. Eu sempre oro e peço essa misericórdia do Senhor. Porque, irmãos, a chave é o coração. O Senhor diz o quê? Estou à porta e bato. Quem abrir, e cearei com ele. Você tem a chave do seu coração. Nós temos a chave do nosso coração. Mas cabe a você entregar as suas decisões, a chave ao Senhor, para que Ele molde e faça o querer dEle na sua vida.
e o recomeço venha com o coração tratado, com o coração humilde, com o coração contrito na presença dEle. Só você pode. Eu não posso, estou vendo a Jaque aqui, mas eu não posso pegar, falar, Jaque, é obrigado você fazer isso. Até posso falar, Jaque? Não, mas ela tem o direcionamento das vontades, do coração dela, ela que pode entregar. Todos os domingos nós estamos aqui, mas onde está o teu coração? Aonde está o seu coração? E o povo estava longe, irmãos, da terra, do templo e dos sonhos. Eles tinham sido levados cativos e ali, olha, tudo acabou, a esperança acabou. Os sonhos acabaram. Por causa do quê? Da desobediência. E sabe que eu entendo que nesse período Deus queria formar neles, como eu acabei de falar, um caráter. Transformar aqueles corações e levá-los a se alinhar ao propósito. É isso, nós precisamos nos alinhar ao propósito. Nós precisamos nos alinhar ao chamado. E eu quero falar com vocês rapidamente sobre alguns pontos a respeito dessa palavra, daquilo que mais me chamou a atenção. Sabe que o Senhor, Ele manda recomeçar. Lá em Jeremias 29, o primeiro ponto. Jeremias 29, versículo 4 ao 7. Vamos ler rapidamente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu as deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Deus, Ele manda construir, plantar, casar e prosperar naquele lugar. O Senhor, Ele, como se Ele tivesse, sabe assim, olha, não fiquem parados. Ei, vocês vão ficar até quando? Parados aí, eu creio que só reclamando. Não, vamos, construam, planta, vamos casar, vamos multiplicar, vamos aumentar a família. Sabe, irmãos, não espere um cenário, um lugar ideal para obedecer a Deus. Eles estavam ali no exílio, eles estavam presos, eles estavam longe de tudo. Deus falou com eles. Não espere um cenário maravilhoso, para obedecer aquilo que Deus está falando com você. Eu não sei o que Deus está falando com você, mas eu sei que Ele fala com você. Obedeça, apenas obedeça. Eu não sei, sabem que se você está no exílio, de alguma forma, houve alguma perda, houve qualquer situação, não sei qual o seu estado, mas Deus sabe. E Ele diz: levanta-se, levante-se, trabalhe, plante, construa família, continue andando, porque o Senhor, Ele está com você. Independente da situação, independente do lugar, independente do que você está passando. Não fique parado, sentado, só lamentando, Senhor, não, recomece. É tempo de recomeçar, é tempo de você se levantar. Olha, eu vou.
Não é todos os dias que você está sorrindo, né? Existem tantas coisas, tantos problemas para ser resolvido, tantas coisas, mas existe um Deus maior. Existe o nosso Senhor e Salvador que está conosco em todos os momentos e sabe de todas as coisas, e como a gente leu aqui, o tempo é dele. O tempo é dele. No início aqui houve, né, alguns testemunhos do Deus provedor, e o irmão João Batista, né, deu um testemunho de algo que ele estava orando há anos, há muito tempo, e o Senhor o abençoou. E eu falei, será que se ele tivesse parado de orar, de buscar ali, de batalhar, e de louvar, e de adorar o Senhor, e crer que o Senhor iria dar para ele? Então são coisas, irmãos, que nós precisamos nos posicionar. Hoje é dia de recomeçar, hoje é dia de recomeço. Aonde você está, não espere tudo estar lindo e maravilhoso. Não, recomece. E já para a gente continuar aqui para o final, ponto 2, confiar no tempo de Deus. Jeremias 29:10 diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu os visitarei e cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Sabe, irmão, o cativeiro tinha um prazo, 70 anos, que a gente acabou de ler. Escute, Deus tem o controle de tudo em sua vida, e Ele nunca perde, irmão, nunca perde o controle do tempo e das estações. Não sei qual estação você está, mas Deus, Ele não perde o controle. Deus não trabalha na nossa ansiedade, mas na nossa maturidade. Como eu falei, o Senhor, Ele levou aquele povo para um tratamento. Ele permitiu, né, ele ser levado para o exílio, para a Babilônia, para um tratamento. Talvez onde você está hoje, Deus permitiu para um tratamento. Então sonda o seu coração e diga a Ele, assim como Isaías disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. O tempo de espera também faz parte de um recomeço. Quantos aqui já esperaram tanto por algo que pediram? Às vezes ainda não aconteceu, mas às vezes já aconteceu. Praticamente acho que todos nós. E que nós venhamos, irmãos, acreditar, crer que o nosso Senhor, Ele tem o controle, Ele tem a chave de todas as coisas em nossas vidas. Assim, você entregando a Ele, e crer que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pensa. É crer, não é nas nossas forças, não é na nossa vontade, não é naquilo que a gente acha que é certo, mas é no Senhor. E para que a gente saiba, nós precisamos buscá-lo intensamente. É tempo do recomeço. Mas e aí? Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo, Deus, de recomeçar e acontecer tudo de novo. Deus, eu estou sem coragem nenhuma. Parece que eu estou amarrado para recomeçar. O nosso Deus pode. E no ponto 3, crer nos planos de Deus. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-lo prosperar,
não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. O nosso Deus só quer o bem. Ele só tem a misericórdia a nos entregar. Como diz aqui, planos de fazê-lo prosperar, não de causar dano. O Senhor não quer o nosso fim, você pode ter certeza. E sabe, irmãos, nesse versículo aqui, eu entendo assim que ele não foi escrito num dia fácil. Um dia, sabe, maravilhoso, de só alegria. Não, ele foi escrito num momento difícil. Em meio à dor, não em meio ao conforto. E então Deus declara planos de paz, esperança e futuro. Sabe, irmãos, mesmo quando não entendemos as coisas, o processo em nossas vidas, é aí que devemos confiar no propósito. Às vezes aquele processo está difícil, Deus, eu vou parar, eu vou desistir. Nós precisamos alinhar ao propósito do Senhor e colocar a nossa confiança, como eu falei, a chave do nosso coração, e dar para Ele, porque Ele é o dono de tudo. Irmãos, nós precisamos entender que nós não somos nada. Um sopro de vida. Ele nos permitiu vivermos até hoje. Que nós possamos entender, Ele é o dono de tudo. Ele pode sim fazer com que você recomece aonde você parou. E no último ponto, para a gente já encerrar, ponto 4, buscar a Deus de todo o coração. Lá vem eu com o coração. Irmãos, eu sempre converso com os irmãos, estou sempre em reunião, uma coisa ou outra eu falo, é o coração, é o coração, é o coração, porque é o coração. E Jeremias 29, 12, 14 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. De procurar de qualquer jeito, irmãos? Não. É de todo o coração. Aonde está o seu coração? Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu dispersei, os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, declara o Senhor. O verdadeiro retorno, irmão, começa no coração. No coração. Com uma oração genuína, com arrependimento, com intimidade. Deus promete ser achado por quem o busca sinceramente, de todo o coração. Deus, irmãos, Ele se revela aos que o buscam. Ele está ali. Ele se revela aos que o buscam, de todo o coração. Todos nós, em algum momento, nós enfrentamos muitas coisas, quedas, frustrações, interrupções, seja qual for a área. E nesse versículo mostra que o recomeço não é um sinal de fracasso, mas prova que Deus tem misericórdia de nós. Um amor incondicional por cada um de nós.
Então, aonde você está, seja o que você estiver enfrentando ou passando, ou se você parou, né, por algum outro motivo, recomece, porque a misericórdia do Senhor está sobre a sua vida. O Senhor está com você, o Senhor está conosco. Você só não pode, irmãos, desistir. Nós não podemos desistir, olhar para trás. E algo que o Senhor queimou em meu coração, lá em Isaías 43:19, diz assim, Isaías 43:19, vejam, eu farei uma coisa nova, ela está prestes a acontecer, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo, eis que faço coisa nova. O Senhor faz coisas novas. Então levante, dê o seu primeiro passo, se coloque de frente ao mar que você precisa passar para recomeçar, e você vai ver o agir de Deus. Se coloque diante, né, da situação que você precisa passar para recomeçar, e você vai ver o agir de Deus. Dê o primeiro passo, passo de fé, o passo de recomeço. O Senhor, Ele faz coisas novas. Hoje Ele vai fazer coisas novas. Ele está fazendo coisas novas no meio do seu povo. Ele irá continuar fazendo coisas novas, mas eu e você precisamos nos posicionar como homens e mulheres que adoram um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que ressuscita mortos, um Deus de milagres, um Deus de promessas, um Deus de esperança. Se aquele sonho seu, de muito tempo, está ali apagado, hoje é dia de recomeço. Se às vezes você não tem mais esperança, sabe, para prosseguir em algo, hoje é seu recomeço. Deus está nos chamando para um novo tempo, irmãos. Um tempo de entrega, um tempo de obediência, um tempo de chegar nele e falar: Senhor, toma o meu coração, sonda o meu coração. Como aquela música, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Entregue a chave dele, do seu coração para o Senhor. Deixe Ele fazer da sua vida aquilo que você quer, o que Ele quer e não o que você quer. Deixe Ele dirigir os seus passos, os seus pensamentos. O Senhor nos chamou. Ele escolheu cada um de nós para estarmos aqui. Mas às vezes nós deixamos tudo, sabe, as vontades, tantas coisas a encobrir aquilo que Deus preparou e nos desviamos do propósito. E onde você está, irmãos? Que você comece a gerar, recomeçar, plantar, multiplicar, prosperar. Recomece a gerar, recomece a plantar,
Recomece a multiplicar. Recomece. O Senhor está com você. O Senhor está com sua igreja. O Senhor está conosco, com o seu povo. O Senhor tem estado conosco. Nas situações que houver, onde você estiver, o Senhor está conosco. Se você está no exílio, eu até coloquei, se você está vivendo no exílio, Deus não te esqueceu. Para quem perdeu, como eu falei aqui, a esperança, os planos de Deus, Ele continua. Para quem precisa recomeçar, hoje é dia de buscar o Senhor de todo o coração. Se volte para Ele, irmãos. É tempo, e ainda dá tempo. É tempo de recomeçar, é tempo de caminhar, de se alinhar ao propósito. Vamos colocar em pé. Gostaria de pedir para os ministros. E eu gostaria que ter um momento com os irmãos. O Senhor, Ele falou muito a respeito do coração. E sabe, irmãos, para mim falar com você, Ele fala comigo. Primeiro, Ele fala comigo. E eu gostaria de chamar na frente aqueles que querem dar o primeiro passo para o recomeço. Eu não sei, irmãos, eu não sei, não tem nem como eu saber qual é a área ou qual exílio você está preso. Mas uma coisa eu tenho certeza de falar para você: Deus está com você. Deus está com você. Enquanto os irmãos vão tocar, vão cantar, vão adorar, nós também vamos adorar. E eu peço para vocês, aqueles com um ato de fé, fala assim: não, eu preciso recomeçar. Eu preciso recomeçar. Eu preciso entregar a chave das minhas decisões, do meu coração para o meu rei. Eu preciso do meu rei. Eu preciso estar alinhado ao propósito dele. Talvez você esteja, como eu falei, amarrado em alguma situação. E por alguma forma, de alguma forma você fala: olha, eu não consigo. Mas Deus está te chamando hoje. Ele quer te tirar do exílio. O povo de Deus foi liberto depois do seu coração contrito, quebrantado, tratado. Às vezes é difícil a gente falar: Senhor, o meu coração não está alinhado ao teu propósito. Ensina-me, Senhor, a tua vontade, os teus desejos, o teu caminho, Deus. Eu quero sair do cativeiro e voltar à tua vontade, voltar às tuas promessas, voltar a mais de ti. Lembre-se, Deus não recomeça estruturas sem primeiro tratar o coração. Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Sua promessa tem o poder e a glória de um Deus
Deus fiel, a fé nele espera. Se encoraja a dar o primeiro Ela passo. sabe o que faz. Se encoraja a se entregar totalmente ao Senhor. Não se desespera. Confia em Deus. Com alegria Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo. Muda a história, da vitória e da vida outra vez. Agora vivo por Ele. Em seu tempo, qualquer momento, tudo novo Ele faz. Gostaria de chamar os pastores aqui. Ofertou. Os pastores para orar com os irmãos que estão aqui na É o frente. próprio caminho. Pode vir Bispo João, pastor Edileuza, os pastores. Tudo mudou em nosso favor. Seu sacrifício é o bastante. Nada difícil para Deus. Com alegria no amanhecer Ele faz tudo novo. Ele faz tudo novo.
nós te exaltamos, Pai, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Senhor, em nome de Jesus, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor, que o Senhor, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus continue falando. Os corações, meu Pai, ainda, Senhor Jesus, Pai, de pedra, que o Senhor venha quebrar. Pai, em nome de Jesus, Pai, assim eu te peço, que haja o recomeço, Pai. Coisas novas o Senhor irá fazer. Coisas novas o Senhor tem feito em nosso meio. Tantas coisas e Ele continuará a fazer. Vocês, igreja, você foi chamado a gerar, a plantar, a multiplicar. Vocês foram chamados. Então não parem, não fiquem parados. Recomece de onde você está. Gere, plante, multipliquem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao nosso Senhor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A irmã Mariana tem um recado. Graças e paz, irmãos. Podem sentar só um minutinho, por favor? Eu quero perguntar.